Que Cristo, o Salvador vivo e vitorioso, nos abençoe nesse momento de reflexão na sua santa palavra. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas, Cristo ressuscitou, Ele vive. A Páscoa é essa história surpreendente e maravilhosa da ressurreição de Jesus. É a notícia do inverso da morte. Naquela manhã de domingo, quando aquelas mulheres dão uma espiada na sepultura de Jesus, elas enxergam ali a consolidação do plano eterno preparado por Deus, desde o princípio do mundo. O túmulo está vazio. Elas são levadas da realidade dura e triste da morte para um contexto de alegria, de júbilo, pela vitória divina sobre a morte. Nesta manhã festiva de Páscoa, em que estamos talvez um pouco tristes, reclusos dentro de nossas casas, e talvez até com medo, podemos perguntar: crer ou não crer na ressurreição de Cristo e na nossa própria ressurreição faz alguma diferença na vida? Muda alguma coisa? Para nós, tem que fazer toda a diferença, precisa fazer toda a diferença. O apóstolo Paulo fala: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos ressuscitarão. Com a queda em pecado veio a morte. Com Jesus veio a vida. Quem crê em mim pode até morrer, diz Jesus. Vai morrer, mas não vai ficar morto para sempre. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos a garantia de vida, a garantia de nossa vida futura. Esse é o ensino cristão, esse é o ensino da verdade divina. Minha gente, Cristo venceu a morte, e por isso nós, pela fé, também venceremos. Pode parecer um absurdo, uma loucura, mas é uma grande verdade que a palavra de Deus ensina. A morte não é o fim, mas a passagem para um novo começo, uma nova realidade, uma nova vida, que virá com a ressurreição no dia do juízo final. Por isso não basta apenas ouvir a notícia da Páscoa, mas precisamos crer. Precisamos viver essa notícia na nossa vida diária. Fazer, por exemplo,
aquilo que está no versículo 3 do Salmo 16, que nós lemos hoje. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Estar na companhia dos irmãos na igreja. Aliás, algo que não estamos conseguindo fazer momentaneamente, mas que em breve queremos com toda alegria e gratidão voltar a fazer. Isso é viver a fé. Isso é viver a Páscoa na prática. Por isso, somente no Evangelho de Jesus é que nós encontramos tudo isso. Nenhuma outra religião, conhecimento ou filosofia consegue trazer o consolo e a esperança que nós cristãos temos. Nenhum conforto ou bem material que a gente possua nos ofereça isso, nos oferece isso. Somente quem é de Cristo e está com Cristo pela fé tem a garantia de que toda e qualquer aflição que temos nesse mundo será removida lá no céu. Que consolo maravilhoso é isto! Para aquele que sofre as dores horríveis de uma doença, não é mesmo? Ou a esperança que isto dá para aquele que um dia sofreu um acidente e hoje vive sentado para o resto da vida numa cadeira de rodas. Já imaginaram? Que conforto maravilhoso são estas coisas para as pessoas de idade, que veem o seu corpo enfraquecendo, a sua mente falhando. O cristão não teme a morte, porque sabe que Jesus venceu a morte, e que a vitória dele também será de todo aquele que nele crê, que nele confia. Mesmo que a morte esteja nos rodeando todos os minutos, é possível viver em paz. O cristão confia que Deus cuida dele, até mesmo na hora, no momento da morte. Nós temos dificuldades em aceitar e entender que os nossos problemas, os nossos sofrimentos e aflições são consequências da queda em pecado. Deus disse ao primeiro casal que pela desobediência a vida se complicaria. Pois é, isso não significa que quando os problemas surgem na vida, Deus nos tenha abandonado, Deus nos tenha esquecido. Deus pode usar os problemas e as dificuldades para abrir os nossos olhos, para nos chamar a atenção para aquilo que realmente é importante e que não pode faltar. Jamais desejamos dificuldades para nós nem para ninguém, mas uma hora isso chega até nós, como chegou até agora, nesse problema que estamos enfrentando aqui e no mundo inteiro. Por isso, enfrentá-las com coragem, paciência e fé é o caminho a seguir.
O versículo 1 do Salmo 16, que nós lemos há pouco, diz o seguinte: guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Essa certeza está no coração daquele que busca em Deus a proteção, a ajuda, o abrigo, a salvação. Há 2000 anos, Deus agiu de forma amorosa e decisiva na história humana, através de Jesus Cristo. Houve um lugar chamado Calvário, onde estava alguém numa cruz. Lá, o juízo de Deus já esteve. E por isso todos que pela fé estão em Cristo Jesus, confiantes e cobertos por seu sangue, estão seguros, estão abrigados. Cada cristão, cada um de nós, pode ter esta mesma confiança, pois Deus, que é o seu Pai, que é o nosso Pai Criador, nos protege, nos acompanha, e acima de tudo, porque Deus em Cristo nos garante perdão, vida e salvação. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, é Páscoa. O túmulo está vazio. O sepulcro de Jesus é importante justamente porque ele está vazio. Ele é um símbolo da vida, da vitória da vida sobre a morte. Por isso, não tenha medo. Não fique em dúvida. O teu e o meu Salvador Jesus Cristo está vivo. Ele morreu e viveu. E porque Ele vive, não há mais medo. Como diz a canção, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer que o meu futuro está em Suas mãos. Crer na ressurreição de Jesus implica em crer que Ele se faz presente na nossa vida, a cada dia, a cada instante. Se cremos que Jesus saiu do sepulcro no dia da Páscoa, contra toda a expectativa das pessoas, isso afeta a nossa vida hoje, de todas as maneiras, de todas as formas. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a vitória de Jesus sobre a morte, a nossa vida tem novo sentido. E podemos então estar consolados e dizer com toda alegria: Cristo ressuscitou, Ele vive, nós também viveremos. Porque Cristo vive, podemos crer na vida eterna com toda a confiança, com toda a certeza. Por isso assim, feliz Páscoa no Cristo vivo e ressuscitado, por mim e por ti. Amém.